Olá, eu me chamo Felipe Miquelon, desenvolvimento de mercado da BASF, e hoje nós estamos iniciando uma websérie sobre doenças do trigo e nada mais justo que a gente iniciar com o manejo de doenças por um bom tratamento de semente. E para a gente discutir sobre esse assunto, temos uma convidada especial, a doutora Caroline Goulart, que vai trazer para nós aí um pouco dessa visão da pesquisa e de todo o trabalho que ela vem fazendo, né, para desenvolver essas ferramentas e contribuir aí para uma boa implantação numa lavoura de trigo. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigado pela participação conosco. Obrigado, agradeço o convite, né, para estar aqui falando sobre esse importante tema, né, que é a semente. Embora muitas vezes não seja dada a importância, né, que deveria. Temos vários pontos aí para discutir sobre esse assunto. Eu acho que para a gente iniciar, né, esse ponto da semente, ele é fundamental, né? O que eu preciso fazer para mim implantar bem uma lavoura, né? De qualquer cultura, mas aqui o foco nosso é o trigo, né? Certo. Bom, o básico, né? A gente sempre fala que o mundo ideal seria, primeiro, né, além do teste, de um teste de germinação, né, pelo menos para ter uma ideia do percentual de germinação, a patologia, né, a análise sanitária dessa semente seria de grande importância. Porém, a gente sabe que pouquíssimas pessoas, né, fazem essa análise. Por que seria importante? Porque muitos dos patógenos que atacam, que vêm junto com a semente do trigo, prejudicam a germinação, né, e o vigor também. Além, claro, de servirem de inóculo inicial para grande parte das doenças. Então, o principal seriam esses dois pontos, né? Verificar a germinação, né, vigor dessa semente e a carga de patógenos que teríamos aí nessa semente. Seria o mundo ideal, mas a gente sabe que, infelizmente, não ocorre, né? Digamos que a patologia de semente é o raio-x É o exame, né? O exame para recomendar aí o produto. A gente sabe que hoje temos uma grande gama aí de produtos de fungicidas, né, via tratamento de sementes. E a gente sabe também, pela pesquisa, pelos dados, né, que nós temos, que alguns são mais específicos e mais eficientes para determinados patógenos. É óbvio que alguns também têm um amplo espectro de ação. Hoje, muitas, né, das misturas têm um espectro um pouco mais robusto, mas é importante saber, por exemplo, o percentual de patógenos como Fusarium, né, como bipolares, como Rhizoctonia, que são patógenos que têm um impacto direto também, né, principalmente no estande de plantas. Então, seria bem importante fazer essa patologia para direcionar aí o tratamento e até mesmo para excluir lotes que porventura estejam com um percentual bastante alto de alguns patógenos, né, também. Perfeito. Partindo do pressuposto que eu tenho produzi a minha semente, ou comprei a minha semente, né? Ela tem boa germinação, bom vigor, fiz a minha análise patológica e já tá ok, né, meu posicionamento. Uma boa lavoura, ela precisa arrancar bem, né, ter um arranque inicial favorecido. Exato. Como é que tu vê a questão do clima impactando nisso, a relação das doenças iniciais com o clima também? Até para a gente também trazer clareza para o produtor e o produtor sabe muito bem, né, que tem várias variáveis que impactam, né, mas como que o clima impacta nisso também? Essa última safra que nós tivemos de soja foi severamente impactada, né, pela questão da falta de chuva, principalmente nesse início em algumas regiões. Então, faltando chuva, né, não tendo umidade no solo, a gente vai ter uma germinação, uma emergência desuniforme primeiro, né, com um menor número de plantas, né, por metro, por área, e isso vai afetar diretamente os componentes de rendimento do trigo, né. Então, eu estava até olhando agora o prognóstico climático, né, a tendência é que tenhamos uma safra de inverno com chuvas, distribuição de chuvas regulares, pelo que está se mostrando até agora, né, mas é sempre uma caixinha de surpresa. Então, se porventura, no momento, né, que antecede ou logo após o período de semeadura, a gente observa aí uma alta precipitação,
também vamos ter problemas na emergência de plantas, principalmente por apodrecimento, pela própria temperatura abaixo do solo, temperatura mais baixa. Então tudo isso vai acabar prejudicando e por isso, mais uma vez, a importância do tratamento dessa semente, porque vai ajudar, inclusive, na velocidade da emergência. Então, vamos rezar, né, para que o clima favoreça esse início aí. Como que o produtor pode se precaver, né, desses problemas, né? Primeiro, se proteger, né, em relação ao ambiente, né, e ter uma garantia de um bom stand, né? De novo, né, o tratamento de sementes entra como aquela segurança. Embora na cultura do trigo ainda a gente encontre muita resistência por parte do agricultor, né? Não é incomum a gente chegar, produtores conhecidos, né, e perguntar o que tu tá usando no teu tratamento de sementes. E ele sequer sabe o que foi colocado ali. Ele comprou lá uma semente, o cara que atende ele já colocou ali um inseticida, de repente, alguma coisa, talvez um fungicida. Então, ele não está entendendo a importância. Se na soja, né, a gente ainda vê, né, essa discussão, imagina no trigo, onde talvez não compense esse investimento, apesar de que o percentual do investimento, né, de custo do TS é muito baixo, né? Então compensaria de qualquer forma. Aí o produtor de repente pensa, aumenta o número de sementes por metro e compensa isso aí. Beleza, para stand de plantas tranquilo, mas e para o resto? E para a uniformidade de stand, né? Para emergência mais uniforme, para a questão do inóculo mesmo, de reduzir a passagem do inóculo da semente para a planta. Então, tudo isso vem junto no tratamento de sementes, né? Esse arranque inicial, ele acaba carregando a qualidade da minha lavoura até o final do ciclo. Até o final, né? O arranque tem uma relação direta, né, com os componentes de rendimento, no caso do trigo. A gente vê, né, diferenças entre produtos, os mais antigos, os mais novos, né? Hoje a gente tem vários, né, alguns produtos novos de grupos químicos diferentes. Então, nós vemos diferença não só de número de plantas por área, mas perfilho, questão de perfilhamento, né, de acelerar mesmo o ciclo, né, da cultura, da plântula. Então isso é muito importante para construir a produtividade, né, para ter um número mínimo aí de plantas por metro quadrado. E é sempre bom a gente lembrar, né, que o solo, a gente tem muitos organismos vivos, bons e maus também, né? Então, quanto antes germinar e se estabelecer, e se puder ser o mais uniforme possível, exatamente. Nós temos, Felipe, vários patógenos que estão na semente, e muitos deles são necrotróficos, né? Então eles estão sobrevivendo na palha, estão sobrevivendo em plantas daninhas, em restos culturais, enfim. E aí a dificuldade de controle desses patógenos, que vão causar principalmente as podridões espigas, manchas foliares. Então, a semente carrega muitos desses patógenos, né? Como o Fusarium, né? Como bipolares, Dreschlera, a própria Periculária. Então, esses patógenos aí, o tratamento de sementes consegue, né, reduzir essa infecção e, pelo seu mecanismo, né, de ação, sendo um produto sistêmico, no momento que essa semente germina, né, começa a emitir raiz, ela vai absorver esse produto que vai estar na suspensão do solo. Então, voltando lá ao que tu me perguntou sobre o clima, se for feita uma semeadura numa situação de solo muito seco, eu vou ter inclusive dificuldade para que a planta absorva, né, esse fungicida que vai estar ali na solução, né, mais próximo da rizosfera dessa semente que vai germinar. Então, não só os patógenos que estão na semente, mas no solo nós temos Rhizoctonia, Pythium, diversas espécies de Fusarium. Temos o mal do pé, né, Gamenomyces também, que é uma doença importante, que está ganhando importância cada vez mais. É uma das doenças campeãs aí que a gente recebe lá para fazer diagnose. Então, tudo isso o TS pode ajudar a resolver, né? Então, é um seguro.
E até trazendo, né, esse ponto, a pesquisa já nos diz há muito tempo a importância, né, do TS e traz clareza sobre isso, né? Mas por vezes o tratamento de semente ele fica na dúvida, será que precisa, será que não precisa? Né? E o que a gente pode trazer talvez como alguns mitos e verdades com relação ao tratamento de semente, que eu acho que é sempre importante a gente reforçar, né? Sim. Normalmente o pessoal, no caso do trigo, dá mais importância para o inseticida no TS, perfeito, né? Mas esquece de todas essas questões que a gente comentou, de todos esses patógenos, né? E esquece também que a planta, na soja, conseguiu-se, né, com a pesquisa, adiantar a primeira aplicação, mas no trigo vai demorar um pouco para a gente chegar nesse ponto. Então, a gente observa no campo, o início do perfilhamento, já tem oídio no campo, dependendo, já tem ferrugem, já tem mancha, muitas que vieram na semente. Então, isso é um mito, né? Achar que não precisa de DTS porque talvez a qualidade da semente esteja boa, a qualidade sanitária esteja boa, bom, mas o trigo está sendo cultivado em monocultivo, né? Então todos esses patógenos estão na área, estão na palhada. Então tem que ter, a plântula tem que sair protegida, para que as primeiras folhas, as primeiras estruturas não sejam afetadas por todos os organismos, né, que estão ao redor aí na lavoura, não só necrotróficos, mas os biotróficos, né, a ferrugem, o oídio. Então, aí seria, acredito que o principal ponto aí que a gente precisa bater, né, sobre isso. E a importância também de termos sempre produtos, né, que combinem produtos de contato com produtos sistêmicos. Então, isso é bem importante também, certo? Acho que seria o principal ponto aí nesse sentido, Felipe. Hoje eu posso quase afirmar que o tratamento de semente ele funciona como a primeira aplicação da minha lavoura, né? E é importante para proteger essa planta na fase inicial, né? E eu acho que isso traz também uma conexão do tratamento de semente com a parte aérea. Exato. Não são coisas isoladas. Não são. Elas de forma alguma. E talvez essa, no dia a dia, é a grande dificuldade. A gente olha o tratamento de semente como um ponto. E o resto como outro. E tanto não só no trigo, mas também fazendo um paralelo com a soja, né? A gente vê o quanto é importante o TS para reduzir o impacto das doenças de parte aérea, né? Porque a gente está falando de doenças que são policíclicas, né? Então, as manchas foliares, né? A partir de uma mancha, milhares de esporos são liberados e esses milhares de esporos vão dar origem a muitas outras manchas e assim por diante. Então, se eu tiver uma plântula não tratada com 10 manchas de bipolares, um exemplo, e uma tratada com 2 manchas, vai ter uma diferença na epidemiologia dessa doença muito grande, né? E isso vai afetar lá o controle da parte aérea. Então, só por isso já se justificaria, né? Eu acho que foi cirúrgica quando tu traz que o tratamento de semente ele funciona como seguro da implantação da minha lavoura, né? Então, quando a gente vai optar por... enfim, nós estamos plantando, a gente tem ambiente melhor ou pior, né? E tem um outro ponto que eu acho que é importante. O tratamento de semente não salva a semente. Né? Exatamente. Não melhora nada, né? Não melhora nada. Ele vai proteger o que... Protege o potencial dessa semente do jeito que ela saiu lá da lavoura, da colheita, né? Não tem milagre, não. Então, eu acho que aqui a gente já trouxe, né, alguns pontos bastante importantes, né? Então, basicamente, a nossa lavoura, ela precisa ter uma semente de qualidade, é o básico do básico. Exatamente. Né? E o tratamento de semente, ele protege e garante que a gente tenha essa garantia de uniformidade. De uma uniformidade. Início. Como é que você vê, Carol, a evolução, né, desses tratamentos de semente? E você comentou, acho mais cedo, né, que talvez há 10, 15 anos atrás, ou nem tanto tempo atrás, nós usávamos muito mais semente, né? Como é que você vê a evolução do tratamento de semente no campo, né? Quanto o produtor está usando mais, quanto a gente está mais aberto a utilizar, né, os produtos? As novidades, elas são poucas nesse sentido dos últimos anos, né? Se a gente for ver, tivemos novidade nos últimos 2 anos. Produtos novos, né? Ativos novos no tratamento de sementes, não só do trigo como da soja.
e esses produtos novos ainda com uma dosagem bem menor, né? Então, quer dizer, produtos mais específicos, né, para determinadas doenças e mesmo numa dose baixa com residuais maiores. Isso é bem importante, porque 12, 14 dias que era o residual que nós tínhamos até pouco tempo atrás, da maior parte dos produtos, protegeria até no máximo 5 dias após a emergência, né? Então, se a gente pegar uma situação de solo mais frio ou de uma camada compactada, que essa semente demore a germinar e emergir, quanto tempo vai sobrar, né, dessa proteção? Muito pouco. Então, por isso a importância, né, dessa pesquisa no sentido de desenvolvimento de novos produtos com novos mecanismos de ação, né, até pela questão da resistência. Então, hoje, por exemplo, os benzimidazóis, a gente tem observado algumas reduções no controle para determinados patógenos. E se acontecer na soja, vai acontecer no trigo, nas demais culturas também. Então, hoje no mercado, eu digo porque a gente trabalha diretamente com isso, né? Existem 3 produtos novos para TS, o resto são produtos mais antigos, que, claro, funcionam também, mas que são produtos com uma dosagem maior, né? Que já não são tão específicos para determinadas doenças. Então, as novidades, elas estão vindo, mas com uma certa vagarosidade, né, Felipe? Não, é muito oneroso de tempo e de investimento também por parte das empresas, né, para o lançamento de um novo produto. E a ferramenta, por melhor que seja, com o tempo de exposição, naturalmente ela vai perdendo, né, a sua eficiência e tudo mais, né? Então a importância de trazer novas ferramentas sempre faz com que a gente tenha ganho no campo, né? Exato. BASF. We create chemistry. Atenção! Produto perigoso, de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula.